Saudações, este é o programa Grande Entrevista. No quadro dos 50 anos de independência nacional, queremos hoje ouvir um homem com uma trajetória destacável na história do país. Foi um pouco de tudo o que há por se fazer na política moçambicana até chegar ao cargo máximo, a presidência da República. Armando Emílio Guebuza foi ministro, várias pastas ministeriais, comissário político, deputado da Assembleia da República, chefe da bancada parlamentar, chefe da delegação governamental que negociou a paz em Roma, que culminou com a assinatura do Acordo de Paz na década 90. É, portanto, um homem com uma longa estrada e uma voz autorizada para falar da história do país, uma vez que não só a conhece, como também nela participou ativamente. Esta entrevista é conjunta, vamos fazer nós, TVM, mas também estamos com a Rádio Moçambique, jornalista Simon Kabwe, e com a Sociedade Notícias. Francisco Manjate está também cá conosco. Bem-vindo, telespectador. Bem-vindo também, presidente Armando Emílio Guebuza, e obrigado por nos conceder este momento. Senhor presidente, queremos primeiro recordar a luta de libertação nacional. Muitas vezes olhamos para ela apenas do ponto de vista histórico e não mergulhamos para os vossos anseios, as vossas frustrações, os vossos medos daquela época. Será que tão jovem que se juntou a Frelimo na altura não teve momentos de pausa, de pensar em desistir, de medo, quando buscávamos esta autodeterminação dos moçambicanos? Bom, primeiro eu quero agradecer a vossa presença. Obrigado. E o facto de estarem a dar esta entrevista. A luta de libertação nacional é como a vida na sociedade. Não é um teste. Pode vir a ser mais tarde um teste, mas não é um teste em que, como estamos a fazer aqui, não digo que este seja um teste. Há uma pergunta, há uma resposta, uma pergunta, há uma resposta. E que, por conseguinte, todos os passos que nós damos são preparados como um plano há anos ou há meses. Vou explicar-me. Quando entrei para a luta da Frelimo, a luta de libertação nacional, era para sermos livres. Não era para ver dificuldades ou facilidades. Era para nos tornarmos independentes. Eu estou a falar isto porque muitas vezes este fenômeno social, sociocultural, profundamente sociocultural, não é percebido como tal. É percebido como uma missão que se cumpre e se volta de novo depois da comissão, tendo previsto todos os passos. Uma coisa parecida, mas também que não é, porque é diferente com um desafio de futebol. Sabe, tens 90 minutos e para os 90 minutos haverá um intervalo e percebemos que no meio há coisas que vão acontecer. Não é assim. Vai-se para a luta para libertar o país. Vai-se determinado ou não se vai determinado. E neste caso, eu tive a sorte de ir determinado. Sabia que ia para libertar o país. Não perguntava, por exemplo, e se eu morrer no caminho?
Não perguntava. Eu ia para a libertação do país. Não perguntava. E se não tivermos o pequeno almoço amanhã? Nem pensar, nem entrava na cabeça. Mas precisávamos do pequeno almoço. Precisávamos destas coisas. Por conseguinte, a luta de libertação nacional entrava sem problematizar tanto. Como hoje, nós também não problematizamos muita coisa que está a acontecer. E que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os outros jornalistas, ou os mesmos não podem, porque terão passado pela mesma experiência, vão perguntar, mas por que depois de 50 anos de independência, ainda continuaram? Não, é uma determinação. Eu vou lutar, vou encontrar dificuldades, sim, mas não vou pelas dificuldades, vou pela independência, que é muito mais importante do que qualquer dificuldade que possamos encontrar pelo caminho. Sobretudo, nesta lógica de certezas e convicções que estavam ao de cima daquilo que era, portanto, o movimento de libertação nacional, há uma fase já depois do alcance, portanto, da libertação. Esta é a fase da transição depois da assinatura dos Acordos de Lusaka em 1974. Nesta fase, há todo um movimento, portanto, em que se pretendia que os poderes fossem transferidos àquilo que seria o Estado moçambicano 9 meses depois da assinatura do Acordo de Lusaka. Há um momento particularmente interessante, reza a história, que uma delegação em março de 1975 de Moçambique foi a Lisboa para operacionalizar todos os pontos constantes do acordo. E um deles fazia referência ao fato de Portugal exigir de Moçambique o pagamento de uma pretensa dívida pela construção de várias infraestruturas no nosso país. Neste momento, houve a mesma convicção dos jovens de então, no sentido de que, depois de se alcançar a independência, haveria uma relação, digamos que, saudável com Portugal, ou seja, entre Moçambique enquanto Estado e Portugal, tendo em conta este momento particularmente tenso, tal como reza a história. A luta de libertação nacional foi conduzida pela Frelimo. E a Frelimo é uma organização que procura realizar certos objetivos, conscientes de que nem todos os que fazem parte da organização têm exatamente esses objetivos, têm exatamente essa determinação. É uma organização, juntam-se, queremos chegar ali. E então, o processo que ele chegou à independência foi um processo de aprendizagem. E nesse processo de aprendizagem levou as pessoas que entraram com certos conhecimentos, com certo entendimento, a chegarem lá com outro entendimento sobre muitas coisas. Pessoas diferentes. Por isso mesmo, quando se chega ao momento da negociação para a independência, ou neste caso, de alguém que vai realizar, verificar e conferir a situação, é no momento em que as pessoas têm um outro conhecimento, que tinham um outro conhecimento. Uma convicção é a mesma, mas uma convicção reforçada. E, por conseguinte, quando se vai para lá, não se estava a começar, estava-se a prosseguir no caminho para a independência nacional.
A convicção estava, portanto, reforçada. Reforçada. Por exemplo, nós claramente dizíamos, na altura, que seria bom que os portugueses concordassem com este princípio sagrado que é a independência e dessem os passos necessários para que os moçambicanos retomassem, ficassem com o seu país. Nunca tivemos. É a primeira vez que temos um Estado no conceito moderno que nós temos. Mas fomos sempre daquele espaço geográfico. Mas não vivíamos como uma força. Que trabalha em comum para realizar certos objetivos em comum. Objetivos centrais. Portanto, íamos mais reforçados. O presidente Guebuza, no governo de transição, assume uma das pastas estratégicas que foi de ministro da Administração Interna. Quais foram, de facto, as ações que cabiam ao presidente Guebuza realizar numa fase particularmente difícil que caminhava de forma estratégica para a proclamação da independência? São perguntas que deviam ser feitas aos meus chefes na altura, não a mim. Eu recebi a missão. Qual foi essa missão, presidente? Recebi a missão. E recebendo a missão, fiz os esforços de sair bem na fotografia. Isto é, de realizar a missão devidamente. A minha missão qual era? Eu era ministro da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna era um monstro de ministério em termos de tamanho, mas um monstro necessário de fazer. Alguém tinha que fazer. Eram nove ministérios. Cabia a zona da administração interna, a polícia, a migração, as alfândegas, não sei se diria alfândegas mesmo, guarda fiscal, que é isso? É quase isso. As alfândegas e naturalmente também a administração das câmaras, ou daquilo que poderia parecer serem câmaras municipais na altura. Como podem imaginar, é muita coisa. E entramos lá com 31 anos de idade. 31 anos de idade, ou 30, não é importante. Jovem, inexperiente, não quer dizer que os jovens são inexperientes por definição, mas não têm a experiência que têm os mais velhos que eles, com a mesma formação. E havia muitos desafios. O primeiro e maior era o conhecer o Moçambique que nós íamos governar. Conhecer do seu ponto de vista geográfico. Nenhum de nós, porque o colonialismo não permitia, impedia mesmo, proibia, conhecia geograficamente o país todo. Conhecíamos, na melhor das hipóteses, o local onde nascemos e onde crescemos, e depois os locais onde trabalhamos durante a luta de libertação nacional, mas com as dificuldades que nós podemos imaginar de comunicação. Nessa tarefa, a primeira coisa com que encontramos era quadros, falta de quadros.
Eu costumo dar este exemplo e vou dar mais uma vez. Pode haver quem não tenha ouvido. Como responsável pela Polícia de Segurança Pública, nós precisávamos de ter polícia. A polícia que nós tínhamos era portuguesa. No momento da independência, a polícia tinha que sair. A polícia é um órgão de soberania. E tínhamos que ter nossos polícias. Em 9 meses não se podia fazer nada. Mas tinha que se começar a fazer alguma coisa nessa altura. E uma das coisas que foi feita foi criar-se centros para a formação dos moçambicanos, jovens. Em particular na polícia. Já que estou a falar da polícia, também podia falar de outros lugares, de outras coisas que foram feitas. O centro que foi escolhido foi o centro de Matalana. Matalana, como sabem, fica aqui perto de Marraquém, um bocadinho mais para norte de Marraquém. Era mato. Não havia nada. Então era preciso criar de novo condições para que pessoas pudessem viver lá e treinar. E foi isso que se fez. Mas que pessoas deviam ir para lá? Eram jovens que tivessem mais ou menos 4ª classe. Bom, isso não diz nada, não vos diz nada, possivelmente, hoje. 4ª classe, 4 anos, era aquilo conhecimento que nós tínhamos que permitia que nós lêssemos, assinássemos nosso documento e pudéssemos interpretar um bocadinho a lei, as normas. Não havia, em Moçambique, quadros em quantidade que pudessem ter essa capacidade de fazer isso. E não se esqueçam que os quadros que podiam fazer isto aqui também eram necessários no outro ponto. Eram poucos os quadros. Vamos recrutar jovens seguindo o nosso princípio. Neste caso, o princípio da Frelimo. E que certamente uma nação não questionou. Todas as províncias deviam formar-se. Todas as províncias. Naquele tempo, já não me lembro quantas províncias tínhamos. São as mesmas de hoje, não é? Não. São 10. São as 10. Maputo e cidades estavam diferentes. Para termos 1000 recrutas, não conseguimos, no primeiro exercício, ter jovens de todo o país, com 4ª classe. 4ª classe, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe. Então tivemos que trabalhar. Felizmente conseguimos, mas não havia gente instruída. Como eu digo, hoje não quer dizer nada isso, possivelmente. Mas não havia gente com 4ª classe. Não havia gente com 4ª classe em todo o Moçambique, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico. Mas nós precisávamos de ter essas pessoas para começarmos a trabalhar. E finalmente conseguimos. Bom, como a Frelimo e o novo governo
preocupava-se mais com a parte da formação, também pela parte da formação. Então, começaram as escolas a receber mais e mais e mais, assim como também tínhamos também nas zonas libertadas. Então, uma das coisas que me chocou profundamente foi esta. Estamos independentes. Não conseguimos arranjar 1000 crianças com 4ª classe, cada uma delas. Pois bem, Presidente Gabusa, de facto depois ficou o primeiro-ministro do interior na história do país. A polícia, no meio a essa dificuldade toda, foi criada. Está aqui, curiosamente, celebra também 50 anos de existência, quando o país também comemora 50 anos de independência. Qual foi a inspiração para termos este modelo que temos na nossa polícia? E depois, por uma questão de curiosidade, vou fazer 2 questões em uma. Por uma questão de curiosidade, como Ministro do Interior, há uma medida que o Presidente Gabusa terá tomado, que ficou muito famosa, conhecida como 24-20, das 24 horas para que os colonos abandonassem o país com no máximo 20 quilos de bagagem. Qual foi a ratio dessa decisão? O que é que estava por detrás dela, quando alguma sociedade projetava coabitação na altura? Não, era o... Começamos por aí já agora. Era a própria política nossa que projetava a coabitação. Pois. Sim. Mas também não dizia coabitação a todo custo. Nós temos dignidade. Ou devemos tê-la, não é? Ou devemos defendê-la, se não a temos. E acontece que um grupo de estrangeiros, não todos, que estava cá, começa a criar desordem. Fugiram com fábricas para a África do Sul, para a Rodésia, para Portugal. Vandalizaram instalações nossas que estavam aqui. Antes do povo ter tempo dessa coabitação, a criar o processo de coabitação, surge este elemento estranho e que podia criar grandes problemas ao nível social e da ordem em particular no país. Por isso, aqueles que, sendo estrangeiros, não queriam respeitar a nova nação, a dignidade dos moçambicanos, foi tomada essa decisão de saírem do país em 24 horas, com 20 quilos. Felizmente não foram muitos casos, né? Mas seja como for. Muitas vezes, essas coisas são complicadas. Nós temos uma situação em que temos uma multidão que quer viver em paz, quer estar em paz, quer coabitar, etc, etc. E está fazendo todo esforço para isso. Aparecem 3 ou 4 elementos que fazem confusão. Quando se tomam medidas, as pessoas dizem, mas por quê? Onde estão os direitos humanos dessas pessoas? Respeitando. E os outros? Naquele tempo éramos cerca de 10 milhões ou coisa parecida. E os 10 milhões, onde estão? O raciocínio nosso sai dos 10 milhões para os 3 ou 5 pessoas, as 3 ou 5 pessoas que criam confusão. Estão a ver aquela avenida Mao Tse-tung? Na Mao Tse-tung, ao longo dos passeios,
havia muitos contentores feitos de madeira, de jambir e outras, com coisas roubadas de Moçambique. Roubadas de Moçambique. E quando nós dizemos assim, estas pessoas estão a roubar, que saiam. Mas por quê? Coitadinhos. Gente simpática. É assim mesmo. Pois perguntava também em relação ao modelo da nossa polícia, o que é que inspirou que tivéssemos esta polícia que se caracteriza sobretudo por uma estrutura centralizada que envolve um alto comando, as demais estruturas subalternas. Sim. A nossa polícia tinha a partida tinha se inspirado porque as primeiras pessoas a treinar a nossa polícia foram os tanzanianos e já agora também os portugueses, uma parte dos portugueses. Eu fui receber a polícia, aquilo que restou da polícia dos representantes do governo português ali no Jardim Zoológico, em cerimônia oficial. Portanto, os primeiros que estavam a treinar a nossa polícia eram de estrutura centralizada. Portugal era de estrutura centralizada, como nós sabemos. E os outros, de uma estrutura centralizada. A diferença é que uns e outros, se preocupavam com o bem-estar do povo. E, no caso dos tanzanianos, com um bom relacionamento entre a população e a polícia também. No caso português, também penso que também podia ser isso. Mas em relação aos cidadãos portugueses, os outros eram, por definição, bandidos. Ainda neste capítulo das Forças de Defesa e Segurança, o Prendo Guebuza também foi comissário político nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e, como comissário político, tinha esta missão, portanto, de coordenar toda a atividade relacionada ao desenvolvimento de aspectos como o patriotismo, a cidadania e depois todo o alinhamento político estratégico deste período. O debate em torno de uma alegada perda destes valores ou deterioração progressiva ao longo destes anos tem sido crescente. Sr. Presidente, julga que estamos num contexto em que precisamos de digamos que repensar estes aspectos e se calhar até recuperá-los, se tivermos em conta que podem efetivamente estar a deteriorar-se? Pois na negativa. Ponhamos também na positiva. Não quer dizer que seja mau pôr na negativa, porque a negativa cria, provoca-nos, digamos assim, como indivíduos. O comissário político, a preocupação do comissário político era ter certeza, naquela altura, trabalhar para que os moçambicanos se transformem em verdadeiros nacionalistas e patriotas. Portanto, que amem o povo, que amem a pátria e que trabalhem em consequência para isso. Eu fui comissário político também antes da independência. Trabalhei no Comissariado Político Nacional desde os anos 70, mais ou menos, o ano 70. No momento em que houve a ofensiva no Górdio, em que o trabalho do comissário político era mobilizar as pessoas para terem coragem, unidade nacional e trabalharem arduamente, se necessário, para que isso se realize e se execute. É isso que permitiu que a nossa luta
também tiveste este elemento cultural, valorização das nossas culturas, das nossas línguas, e, por conseguinte, a valorização dos nossos valores e da nossa história. Eu penso que o trabalho político, bom, essa era a minha profissão na altura, pode desviar todo o aspecto da nossa discussão, do tema, não é desviar no sentido negativo, para concentrar nele. O trabalho político foi absolutamente necessário. E não se espantem com aquilo que eu vou dizer agora. Não é por acaso que qualquer coisa que acontece, mais dizem que é comissário político. É comissário político. Não estou a referir a mim. Estou a falar em trabalho político, não é? Se alguém está a trabalhar alguns aí e aparentemente apresenta-se como patriota, vão dizer que é comissário, com desprezo. Não é por acaso. Também o colonialismo pensava e trabalhava dessa forma. E nós, naturalmente, não podemos ser ameaçados e intimidados por isso. Presidente, um dos aspectos estratégicos ao longo da sua vida pública. Como? Ao longo da sua vida pública, Presidente, sempre destacou a questão da unidade nacional. Fala muito sobre esse aspecto, da soberania da unidade nacional. E a questão recuando um bocadinho, até que ponto é que, na visão do presidente Pedroso, a questão da unidade nacional foi extremamente importante para consolidar, numa primeira fase, logo após a independência nacional, a construção deste país? Sim. O presidente Mondlane, Eduardo Mondlane, entra e a primeira questão que coloca é a unidade nacional. E, por conseguinte, a questão da unidade nacional é um elemento fundamental. É como dizer, eu sou moçambicano. Eu não tenho vergonha de ser moçambicano. E dizer que eu sou moçambicano, mas ser moçambicano quer dizer que tenho que respeitar todos os outros moçambicanos, com os seus valores, e nesta luta que estamos a fazer pela nossa pátria. No início do movimento de libertação e no início da construção deste país, e também no meio, e sempre vai ser assim, a unidade nacional é uma questão central, fundamental. Pois, Sr. Presidente, avançando para a componente econômica, Moçambique sempre assumiu a agricultura como a base de desenvolvimento, tanto é que colocou isso até na Constituição da República. Mas 50 anos depois, ainda notamos que o potencial que o país oferece ainda não foi devidamente explorado. Não foi explorado. Não foi explorado, pois. O que é que está a falhar e o que é que pode ser feito para tirarmos melhor proveito da potencialidade que o país tem? O que está a falhar, eu penso que é uma questão que todos nós temos que refletir. E não tem nada a ver com a agricultura só, com outros aspectos também. O que está a falhar é que nós pensamos que a proclamação de uma intenção é a construção de uma questão. Esta proclamação, quanto muito, pode ser o início da construção de alguma coisa que a gente queira fazer. Mas não é a proclamação. Vamos estar unidos. E pronto. Chegamos ali, encontramos duas pessoas em conflito um com o outro, vamos dizer, mas é esta unidade que nós dizíamos.
Não é isso. A proclamação, em termos da construção de um país, tem que ser vista como um dos elementos, mas este elemento só vale de facto, se realiza de facto, se cada um dos cidadãos do país começarem a agir em conformidade. E para isto acontecer é muito complicado e leva muito tempo. Eu vou dar um pequeno exemplo. A Frelimo foi criada em 62. Em 68 tínhamos conflitos. Vamos dizer que, mas será que valeu a pena? Ah, não, foi um processo. É um processo de purificação, é um processo de solução dos problemas, um processo de confrontação de várias formas de conflito, de várias tendências que as pessoas têm. E estas, quando se encontram, chegam a um certo momento em que, naturalmente, não encontram uma solução pacífica como nós gostaríamos de ter. Sr. Presidente, associado a esta questão aqui do meu colega Rochette Libombo, do fato da agricultura ser o elemento basilar da nossa economia, há um contexto, inclusivamente o Presidente Guebuza chefiava o Estado nesta altura, em que a indústria extrativa ganha ímpeto em Moçambique. E no caso, falamos aqui da indústria do carvão e dos hidrocarbonetos, o gás natural. Com este ímpeto ganho por este setor da economia, surgem debates em torno da possibilidade de se ter a indústria extrativa, e particularmente esta do gás e do carvão mineral, a serem os elementos basilares da economia, se calhar em substituição ou na mesma linha da agricultura. O que é que o Presidente Guebuza pensa sobre isso, numa altura em que este ímpeto deste setor está, digamos que, cada vez mais renovados, até com projetos já em Cabo Delgado a serem explorados, outros ainda em perspectiva, numa dimensão muito grande? Sim, eu estava falando aqui do problema a proclamação não é necessariamente a realização, não é necessariamente a execução. A proclamação é um momento de mobilização de forças, mas depois as forças, segundo o seu ponto de vista, vão se alinhando. E a sociedade tem que estar organizada para reforçar os objetivos e reduzir ao máximo elementos de conflito que existem em qualquer situação, em qualquer sociedade. Por isso, não será por uma proclamação de que agora nós temos a questão das areias pesadas, das matérias ao nível dos nossos solo e subsolo, que tem riqueza para além da agricultura, que pegando na Constituição e pondo alguma coisa vai mudar. Como é que se faz essa transformação? Através de cada um de nós tem que assimilar. E, por exemplo, no caso dos nossos jornalistas, se eles assumirem isso, vão fazer uma grande campanha nesse sentido. Caso contrário, teremos mais dificuldades, mas vamos ir para lá. O governo do presidente Guebuza investiu fortemente na questão das infraestruturas. Aliás, disse mesmo em bom tom que foi o governo do presidente Guebuza que realçou a questão de construção de infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento do país. Qual era a visão nessa altura sobre a importância destas infraestruturas para o país? Sim. É que infraestruturas são fundamentais, né? São fundamentais. Não se pode construir um país sem infraestruturas, assim como não se pode construir uma casa
sem fundações. E nós temos que continuar a trabalhar nas infraestruturas, mas também, de novo, pensemos que não é um problema daqui para colar. Proclamado, imediatamente temos infraestruturas. O que é que nós tivemos há pouco tempo construído como infraestrutura? Levou 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos às vezes. Esse processo é um processo em que as várias tendências, as várias forças, as várias vontades se confrontam, colaboram e, no fim, resulta nessa pequena ou grande infraestrutura que nós tivemos. Anos depois. Pois bem, Sr. Presidente dizia sempre que o distrito é o polo do desenvolvimento e implementou a famosa iniciativa dos 7 milhões. Quais foram os principais desafios que enfrentou na implementação dos 7 milhões, mas também da Agenda 2025? Os 7 milhões são parte do pacote. Pois. Parte. Não é tudo. Os 7 milhões vão para o elemento central, é verdade, que é o camponês. Um camponês que nós dizemos que não sabe gerir, um camponês que tem muitas dificuldades, não tem meios de produção especiais, e os 7 milhões é para ajudar-os a resolver esse problema. E nesse problema surge, naturalmente, a questão de como implementar. No processo de implementação, fica claro que o problema de valores morais e o problema de conhecimento de gestão aparecem a dizer, nós também temos que ser parte desse processo. Isto é, as pessoas começam a dizer que temos que aprender isso, temos que resolver isto. Devem ter reparado, se forem a reler, a rever os jornais que vocês escreveram há 19 anos, 18 anos atrás, quando havia isso, nas primeiras reuniões eram acusações contra administradores. Eles tiram dinheiro e as pessoas vinham e diziam, mas está a ver, isso não pode ser, vamos perder administradores. Eu disse, pois, este é que é o problema que nós temos muitas vezes, deixamos o foco à parte central. Não, aquilo era para levar o administrador a ser bom administrador. Não tinha outra alternativa, senão para continuar naquela cadeia, tinha que ser um bom administrador. E nós vimos, passado algum tempo, os administradores começaram a descobrir maneiras de escolher bem quem é que devia beneficiar daquele investimento. Escolher melhor, a envolver cada vez mais a população. Ficaram melhores administradores. Mas, bom, eu estava a dizer que este é um elemento. Mas os 7 milhões têm outros 7 milhões, simbolicamente, né, falando. Que são os 7 milhões que estamos a colocar no momento da nossa saída, ou quando quase da nossa saída. Não podemos ter colocado antes porque não era possível. O nosso pensamento, o nosso conhecimento, o nosso entendimento não chegava lá. Somos em processo de aprendizagem, não chegava lá. E qual é? As infraestruturas. Quando discutimos com os conselhos consultivos distritais e dissemos, bom, vocês dizem que as estradas não estão boas. E não estavam mesmo. Chamam estradas vicinais, né? Não estavam boas. Então, como resolver esse problema? Ah, mas o governo pode fazer isso. O governo pode fazer isso até, pode fazer isso. Mas o governo tem poucos recursos. Os poucos recursos que tem que escolher e colocá-los onde fosse capaz de produzir mais.
Então, depois de uma discussão com a população, descobrimos que o problema era, se arranjássemos outros 7 milhões que fossem entregues ao Conselho Consultivo para gerir, para construir estradas que pudessem ligar os pontos de consumo aos pontos de produção. Que tal? Concordaram. Mas era preciso tirar dos 7 milhões deles, não dos primeiros 7 milhões. Os primeiros 7 milhões estavam lá prontos. E, de facto, começou-se a fazer isso. Mas não imaginam. Não compreendiam. De tal maneira que a ideia não foi aproveitada nem hoje. É aproveitada. Mas vocês, se forem aí para algumas sedes distritais, vão encontrar carcaças de tratores, etc., etc., que estavam a preparar-se para poder fazer esse trabalho. Não estão a andar, porque não chegou a ideia, não compreendem. Ou melhor, compreendem de maneira diferente, talvez melhor, ao invés de ver pelos resultados. Sr. Presidente, foi também na presidência de Armando Emílio Guebuza que foi feita a reversão da hidroelétrica de Caurabaça. Foi na presidência de Armando Emílio Guebuza que foi feita a reversão da hidroelétrica de Caurabaça. Aliás, é célebre a frase do presidente Guebuza: Caurabaça é nossa. Caurabaça é nossa. E dizia inclusivamente que se tratava de uma segunda independência para Moçambique. Como é que foi possível chegar a este feito? E já agora, de forma muito específica, quem é que efetivamente esteve envolvido até se alcançar este feito? O povo moçambicano. Do outro lado, o governo português é que podem dizer melhor, né? São esses que estiverem envolvidos. Não, é um momento em que nós nos confrontamos com ideias antigas, que já estão ultrapassadas, mas que estão a governar o presente. E, finalmente, quando compreendemos que há esta diferença, não quer dizer que haja má vontade, é o problema do entendimento das pessoas nessa altura. Então encontramos a forma de as ligar, para permitir que as ideias novas entrem e permitam que nós realizemos as nossas coisas. Por exemplo, uma das causas por que nós não podíamos ter Caborabaça conosco, o que diziam? Não sabemos gerir. Nós não sabemos gerir. Depois uma coisa moderna, como que nem pensar, moçambicano não pode. Tem que ter lá um europeu para fazer as coisas. Ainda hoje aparecem pessoas fora de Caborabaça, que é muito mais complexo, mas que quando acontece uma coisa, que nós não somos capazes de fazer isso. Não, moçambicanos, nós não éramos capazes de dirigir o país, porque nunca tínhamos sido independentes. A única forma de saber dirigir o país era ser independente. Aí está, somos independentes. Agora, as pequenas ou grandes coisas que aparecem no processo, basta nos dizer assim, isto é a nossa responsabilidade. Por exemplo, quantas universidades temos nós hoje em Moçambique? Mais de 40, não é? Mas nós, há menos de 40 anos, só tínhamos uma universidade. Uma universidade a menos. Agora, como é que conseguimos dirigir os moçambicanos ter reitor, conselho não sei quê, não sei quantos lá das universidades, todos moçambicanos, a maior parte moçambicana. Como? É porque nós decidimos. Nós somos capazes de fazer isso. Ninguém mais vai fazer. Vamos entregar a quem?
E por que estamos a fugir das nossas responsabilidades? Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Autoestima. Autoestima. É também no longo legado de governação do presidente Guebuza que ouvimos uma outra célebre, que é: os moçambicanos não devem ter medo de ficar ricos. Num contexto em que até algumas hostes criticavam o presidente porque diziam que não é preciso investir noutras coisas e não efetivamente no cidadão. E o presidente insistia que não. É um moçambicano, ele tem que ficar rico. Sinto hoje que esta perspectiva do presidente hoje teve os seus ganhos. Continua sendo um desafio. Continua sendo um desafio. Sabem o que é ser assimilado? E depois, ou durante o tempo em que é assimilado, é o trabalhador de casa, em que as coisas são conduzidas por outros. A pessoa não se preocupa em gestão, não se preocupa com o orçamento, não se preocupa com nada dessas coisas. Só sabe querer receber no fim do mês alguma coisa. Ora, para sermos mesmo independentes, temos que vencer também esse elemento de que nós somos incapazes. Por que é que nós havemos de ter medo de ser ricos? Por quê? Mas não nos admiramos em trabalhar com os ricos que vêm da Europa ou do outro lado. Porque nós equiparamos a riqueza à imoralidade. Pois bem, Sr. Presidente, de 10 anos na presidência de Moçambique, quando deixou o cargo, que sonhos ainda tinha? O que é que acha que ficou por se fazer? Era 10 anos planeado para 10 anos. O resto, os outros vão fazer e eu vou apoiar. Sr. Presidente, 50 anos depois da independência, daqui a 50 anos, que Moçambique gostava efetivamente de ver? Ver? Felizmente, espero que não esteja já, não é? Ver, ver Sim, que é a sim, melhor mas das hipóteses, compreendo, pois. sim. O que Moçambique gostava que este país fosse nos próximos 50 anos, quando celebrar o jubileu dos 100 anos de independência? Sim, essa é uma pergunta muito difícil, porque é um bocadinho de queremos adivinhar o que será Moçambique, o que seria Moçambique. Terá de ser futurista, por assim dizer. E eu penso que esse exercício é complicado, é isso que faz muita gente perguntar. Mas o Moçambique que nós temos hoje é aquele que vocês pensavam que há 50 anos. 50 anos. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A ti? Sabe o que vai acontecer depois da manhã? Daqui a 10 anos o que vai acontecer em Moçambique? Quantas estradas vamos ter? Quantas usinas vamos ter? Etc, etc. Porquanto, daqui a 50 anos, aquilo que eu gostaria que tivesse em Moçambique é moçambicanos com autoestima, autoconfiança em si próprios. Moçambicanos com autoestima. Ao longo da vida pública do presidente Guebuza, uma das questões que sempre partilhou com os moçambicanos é este exercício de construção permanente da paz. E dizia, a paz não se esgota em si. E é o presidente Guebuza que nos diz que a solução à paz é a própria paz. Neste contexto,
de busca da paz, o presidente Guebuza é confiado a missão de ir negociar o Acordo Geral de Paz em 1992. E mesmo assim, hoje assistimos... Em 90. Em 1990, que culmina com o Acordo Geral de Paz em 1992. Ao longo deste exercício todo, hoje continuamos a assistir na nossa sociedade alguns resquícios que procuram minar a paz, que é a base do desenvolvimento. E muito recentemente, no nosso processo eleitoral, também vivemos momentos bastante difíceis. Tudo isto conjugado, o que é que oferece o presidente Guebuza dizer? E qual é a mensagem que emite para os moçambicanos? Sim, eu estive a falar da autoestima. Exato. Sim. E tinha falado na necessidade de confiarmos mesmo, de facto, nas nossas capacidades. Nós é que construímos as coisas ninguém mais constrói por nós. E se alguém constrói por nós, é para ficar com ele ou com ela. De resto, o fundamental é a autoestima existir. E a autoestima é fundamental para isso. Porque é o seguinte, nos insucessos que nós temos agora, encontramos o reflexo dos nossos insucessos pessoais, cada um dos nossos de 33 milhões de habitantes. Por quê? Se temos uma oportunidade de encontrar num lugar, num convívio, pessoas a conversar, sobretudo se forem intelectuais, estão a lamentar só. Isso aqui não está bem, está mal, está mal. Fazem propaganda dos insucessos. E ao fazer a propaganda dos insucessos, quando essa transforma-se no seu discurso constante, constroem sucessos. Não há espaço para sucesso. Não há espaço para sucesso. Se nós, em vez do discurso pessimista dos apóstolos tivermos um discurso mais positivo, não é ignorar, não. Não é ignorar problemas, mas o mais positivo, nós vamos ver este Moçambique rapidamente a transformar-se. O discurso só. Mas depois não terá matéria para conversa, né? Porque nos problemas, nas questões de insucesso, nós temos temas, podemos estar horas e horas e horas a falar. E vão aprofundando a nossa situação, a situação da nossa pobreza. Pois, infelizmente terei de falar de mais um insucesso, Sr. Presidente. O fato é que celebramos 50 anos numa altura em que o país está a braços com o terrorismo. Queríamos ouvir do Presidente que medidas é que podem ser tomadas, além do que naturalmente já estão a ser tomadas, para mitigar este fenómeno e evitar o seu alastramento. Mudem discurso. Tenham coragem de mudar de discurso. No dia em que mudarem o discurso, o tom do discurso, não é dizer que está tudo bem, que não está. Não há nenhuma sociedade em que está tudo bem. Eu não conheço nenhum país em que tem tudo bom. Mas é dizer assim, nós queremos construir o país, vamos trabalhar para este país seja construído. E, pouco a pouco, a sociedade há de ir mudando também o seu discurso e vai construindo algo de mais positivo. Pois bem, resta-nos agradecer ao Presidente Armando Emílio Guebuza pela presença aqui conosco, com a televisão de Moçambique, com a Rádio Moçambique e também com a Sociedade de Notícias, este espaço que nos permitiu viajar pelos 50 anos da independência de Moçambique, na voz e nas experiências de Armando Emílio Guebuza. Queremos também agradecer ao telespectador
ouvinte e leitor que esteve a acompanhar mais esta conversa, com promessa de continuarmos a fazer este exercício, de ouvir as figuras que foram orientando os destinos da nação moçambicana nestes 50 anos de autodeterminação do povo moçambicano. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.